apareceu, tá muito bom. E hoje, como o convidado são vocês mesmos, eu quero saber um pouco da história de vocês, porque tem muita gente que acompanha agora nosso trabalho no YouTube, no Instagram, no Twitter. Então tem muita gente que deve se perguntar como que o Hideo parou no Japão, por que ele tá no Japão, por que a Jenny tá tanto tempo no Japão, certo? É uma curiosidade bem legal, até eu que sou amigo de vocês, eu não sei da história de vocês, então eu tô muito interessado para saber as histórias de vocês, ok? Eu também vou falar um pouco de mim, né? Não é porque eu também tô muito tempo no YouTube, eu quero falar, eu gosto de falar, é isso. Para começar, eu queria saber assim, da sua família, tanto do Hideo como da Jenny, quem que é o japonês da história? Por que que vocês têm o olho puxado? Quem que é o primeiro? Vocês sabem quem são? Vai lá, Gustavo, vai ser você. Bom, na verdade meus avós, né, da parte do meu pai, os dois são japoneses, né? Ah, sim. Os dois são japoneses e eles foram pro Brasil. No Caçatumaru? Não, será? não foi no Caçatumaru. Ah, não foi no Caçatumaru? Foi bem depois. Pra quem não sabe, o Caçatumaru foi o primeiro navio Isso. que parou no Brasil. Então, a maioria fala assim, tipo, seu bisavô ou seu avô veio pelo Caçatumaru. Mas não é todos que vieram pelo Caçatumaru, Pra né? quem não sabe, saiu do porto de Kobe e foi pro porto de Santos. Ah, sim, sim, entendi. E então você, no caso, é Sansei? Eu sou Sansei. Sansei, terceira geração. Jenny, você? Então, comigo também, a parte do meu pai, meus avós são japoneses, né? Aí, a parte do japonês é a parte do meu pai. Eu também vim pequena pra cá. Desculpa, como foi a pergunta? Quem que é japonês da sua família? Essa respondeu certo, a parte do seu pai. Tá certo, tá certo. Tá certo. Como que não foi conversa? Só isso? Não, mas aqui é bem complicado, porque, vê só, meus avós, os dois são japoneses. Aham. E meu pai, na verdade, ele é japonês, Japonês. teoricamente ele é japonês. É. Só que como ele nasceu no Brasil, Sim. ele é Nisei Ele é e Nisei. brasileiro. É mais fácil falar assim, é sangue japonês, Isso. só que nasceu no Brasil. Só que por incrível que pareça, quando nasce no Brasil e acho que vive um certo tempo no Brasil, dá pra gente entender que, tipo, é um pouco diferente dos japoneses. Mesmo que, sim. na verdade, né, é japonês. Às vezes não tem nem cara mais japonês. Então, não tem. Não Deve tem ser essa pela comida que é diferente, ou comida. o português que é diferente do Também. japonês. Acho que o músculo do rosto acaba Nossa, eu nunca tinha parado pra eu pensar acho que nisso. sim. Faz Porque, sentido mesmo. se você vê, tipo, meu pai, ele é japonês, na verdade, Aham. mas se você vê que ele é Nikkei. Nikkei, Tipo, ele né? é brasileiro. Tipo, E ele não tem nada de descendente. nada. Não, isso faz sentido mesmo. Agora você for, o jeito de falar, isso daí pode transformar mesmo o músculo, rosto. né, do rosto da Verdade. pessoa. Eu acho que sim. Isso daí é muito. Nossa, eu nunca tinha parado, mas muito bom, essa observação é muito boa. Então, gente, você também é Sansei. Isso, eu sou Sansei também. Eu sou Yonsei, eu sou quarta geração. No caso, meu bisavô, que ele. Eu pensava que era Caçatumaru, só que como saiu de Okinawa, então era outro navio, né? Mas eu sou quarta geração. Meu bisavô, ele também morou muito tempo quando ele foi pro Brasil, ele ficou direto no Brasil. A partir meu avô, no caso, ele também ficou direto no Brasil, e a partir da minha mãe, ela veio pro Japão para tentar a vida aqui com 18 anos, ela veio bem nova. E da família, eu fui o primeiro mestiço que teve mistura de sangue japonês com brasileiro. Então eu fui o primeiro, e depois em diante agora acho que tem primos bastante com mistura de sangue japonês e brasileiro, né, no caso. O brasileiro envolve Europa, vários outros países. No caso, vocês sabem de alguma história que, tipo, talvez hoje é bem diferente, mas antes teve algum, vamos dizer assim, preconceito, vamos dizer assim, por tá misturando japonês com outro país? Vocês ouviram alguma história da parte da família de vocês? Uma dificuldade para estar casando, alguma coisa assim? Lá em casa teve, sim. Um pouco. Um pouco. Como minha avó é japonesa, né? Sim. Ela não aceitava muito, como minha mãe é brasileira pura, minha mãe contava que ela não era muito bem-vinda. Então teve um preconceito dentro, assim. Sim, né? Então, é porque era tudo novo. O Japão, ele foi fechado muito tempo, e depois, por causa da guerra, então deu bastante essa abertura para outras nacionalidades, e com o tempo hoje a gente vê que é bem diferente. Sobre sobrenome, cara, é algo muito interessante. Eu acho muito interessante porque tem uma história por trás, ou é muito popular ou não é. Sobrenome de vocês sabem alguma história? Da onde, que parte do Japão faz parte? Bom, na verdade, o Murayama, começando, Vai lá. pra mim, Murayama. o
nome Murayama eu acho que não é muito popular. Vocês não escutam muito. Você foi o primeiro mesmo. Sim. Então, inclusive tem um, falando que não é tão popular, mas tem um aqui dentro da Mantumã que ele é o maneja lá da parte de Kansai, né? Ele é chefe. Isso. Só que o Murayama, na verdade, não é tão popular assim. E meus avós, os dois, o meu avô e minha avó, os dois é de Tohoku, né? Que seria da parte de cima, onde teve o terremoto. O norte. Isso. Sim. Então, talvez, por aqueles lados, seja mais, assim, popular. Mais popular. Dentro do Japão mesmo, além de ter um presidente que chamava Murayama, não tem muitas pessoas. Eu acho que, se eu não me engano, os sobrenomes que é mais popular aqui no Japão é Sato, Tanaka, Suzuki. E Murayama em kanji, qual que é o significado do kanji? O Mura seria a cidade, né? Cidade ou vila. E o Yamaki seria montanha, né? Seria uma vila na montanha. Bem na casinha mesmo, é bem interior. E os kanji, os dois juntos, você sabe algum significado deles? Não. Sem ser assim, separado? Bom, na verdade, se você for contar, for de uma outra forma, a não ser Murayama, pode ser lido também como Son-san. Son-san. Que seria a mesma coisa, na verdade, isso. Sim. Vila, montanha. E você, Jane? Fala-se sobre você, sabe alguma história? Se é popular, não é? Então, um pouco antes de estar vindo pra cá, pra rádio, eu e a Fernandinha pesquisou, né? Se não fosse a rádio, o Se famoso não fosse a rádio, eu acho que nem estaria sabendo. Ela é um recensado de sobrenome. Então, pelo ranking saiu terceiro... 43º? Isso aí. Ok. É muito difícil, né? 43º. Terceiro. Né? Então, assim, pelo tanto de sobrenome que tem, eu acho que não é tão... Outra, né? Bem usado, eu acho, porque eu mesma, na minha escola mesmo, eu já vi o quê? Umas 5 pessoas já com esse sobrenome. E, inclusivemente, tem um líder, né, na fábrica que a gente vai, também é Ota. É muito engraçado. Aí... Como que é o kanji do Ota? É o kanji de grande? Seria de grosso, gordo. Gordo? Ui, Isso. peraí. Então, eu fiquei Esse pensando, daí será é que os eu kanji falo? Peraí. Ele deu É gordo, melhor é nosso kanji. melhor cortar. Mas os dois kanji juntos, é isso? Não, um só, né? Que É só um kanji. O O, que é essa parte, né? Que é grosso, gordo, grande. Aí o tá é de... Horta? Tambo. Tambo no tambo. Arrozal, assim. Arrozal, tipo isso. assim. Esse arrozal. Entendi. Então, assim, significa assim, pra dar bastante plantação, né? Pra ser uma coisa forte ali. Já uma vez eu pesquisei também, estava escrito mais ou menos isso. Interessante. No caso meu, Teruya, de Okinawa. Eu acho assim, não é tão diferente não. Eu já vi um pessoal que chama Teruya, só que no Brasil tinha dois lados, pelo menos em Santos, tinha dois Teruya. E a gente não tem nada a ver, a família. Um era feirante, que no caso não era a minha família, né, meus parentes, e o outro cuidava de posto de gasolina. Tipo, nada a ver. Aí aqui no Japão eu encontrei um Teruya e a gente conversando, falando, tem sobrenome. Aí fui perguntar pro meu avô, conhece? Tipo, eles em Santos era conhecido, mas talvez, muito tempo atrás, talvez tinha alguma ligação. Mas até então era duas famílias, vamos dizer assim. E o significado do Teruya, se eu não me engano, eu não sou fluente, mas o Teru é de vergonha separado, né? Tem de brilhar. De tereia. Tem de brilhar também. Pode ser, tá. Mas quando falaram, eu fiquei, pô, meu kanji é ruim. Eu, tipo, vergonha, por que o kanji é? Mas ainda, tomara que seja brilhante. E o Ya é de loja, né? Isso aí. Talvez tenha um significado assim de luz, de luz. Brilhar. Então, seria assim, uma pessoa que leva brilho para as pessoas. Porque o Ya é de loja, como você falou. Ah, eu tava pensando que eu era assim, levar vergonha. Não. Levar vergonha. Nossa, que triste. É pior. Tipo, todos os kanji, todo mundo é bonitinho, tem uma vilazinha, tem montanha. Só o meu leva vergonha pra frente. Então leva brilho. Isso, que luz. bom.
Muito bom. Você ilumina as pessoas. As pessoas. Nossa, ó, hoje eu vou sair brilhando pra caramba. Muito obrigado por ter me falado isso. Se não fosse a rádio, também ia ficar sem saber. Mas é isso, é bem interessante o sobrenome. Nossa, tem muitos sobrenomes. Bem legal, assim, dessa parte de sobrenome no Brasil, é que quando o pessoal nasce, lá você pode ver que o pessoal às vezes tem o mesmo nome, mas escreve totalmente diferente, Verdade. ou perdeu uma letra no final. Ou deixar americano. Verdade. Eu tenho um amigo que ele chama Bucurô, na verdade. Aham. Só que quando ele foi registrar o nome, os pais dele foi registrar o nome, acho Aham. que a pessoa não entendeu direito o que tem, e Escreveu. acabou escrevendo Shimabuco. Tipo, Nada a ver. Esqueci o... não colocou Uro. Uro. E tipo, o nome dele na verdade é Shimabukuro, mas ele tá... Esqueceu. Todos os documentos dele tá como Shimabuco. Nossa, isso é chato. Mas acontece muito, né? Acontece muito. Isso daí tipo, eu vejo muita gente chamar Yudi. Pra mim, assim, escreve do jeito que você quiser. Mas assim, a pessoa que está digitando ali para fazer seu documento, pelo menos ela não pode errar. Não pode errar. Aí a maioria, assim, tem muito Yudi com um D, sendo que é um nome oriental, é japonês, então tinha que ser com J. Mas também se tiver com D, vai ler e vai pronunciar a mesma coisa. Mas pra Muitas mim vezes é estranho. 2S também. Então, eu acho estranho com D, Yudi, com D. É isso. No caso, tem algum sobrenome muito diferente aqui no Japão e tem um significado muito diferente? Vocês têm alguma coisa em mente? Então, assim, pra começar a falar do meu sobrenome de novo, tem uma cidade que tem esse Ota, que é Otashi, que fica lá em Gifu, se não me engano. Pode ser, sua família veio de lá, talvez. Sinceramente, não. Acho que não, acho que veio Shizuoka. de Shizuoka, eu acho. Veio de Nada a Puma, ver, eu acho, né? Não tem nada a ver. Mas eu só queria falar isso. Não, agora, assim, eu acho legal quando a pessoa se aprofunda e fala assim, não, meu sobrenome era de um samurai, não sei o quê. Não, mas tem muito disso, né? Isso daí é muito interessante. Mas quando a pessoa fala, como que o cara sabe que Sim. o sobrenome dele, sei lá quantos anos atrás, era samurai, muito respeitado? Quem falou isso pra ele? De onde tá escrito isso? Mas se for ver, parando pra pensar, faz sentido. Mas você sabe que tem aqueles... como é que fala aquele pessoal que... skater, aqueles dançarinos em cima do gelo. Sei. Sim, tem o Oda. Isso, tem o Oda eu acho que é patinador de gelo, eu isso. acho. No Japão é bem popular, né? Tem o Oda Nobunari. Uhum. E ele, na verdade, se você for ver o antepassado deles, tem o Oda Nobunaga, que era uma das pessoas que chegou a ser mais importante na época do Japão. No Japão? Nossa, esse daí... Inclusive eu gosto bastante dele. E essa pessoa que foi muito importante, o que é? Ele era um Bushin samurai. E na samurai. verdade, quando ele era pequeno, a família dele era como se fosse um patinho negro, né? Aham. Tipo, Ovelha ninguém negra. gostava. Ovelha negra, isso. Ninguém gostava dele. Patinho feio. Acabei juntando os dois aqui agora. Nossa, então ele era muito muito assim. Ele era chamado... ele era chamado de Owari no Utsuke. Tipo, é uma pessoa que ninguém dava muita importância. Mas sim. depois, com o tempo, ele se tornou uma pessoa mais importante do Japão. Muito interessante, é legal saber. Tem algum jeito da gente saber sobre o nosso passado do sobrenome? Se for pra prefeitura, sei lá, algum lugar, ou na internet? Eu não Faço sei. ideia. Nunca cheguei a pesquisar sobre isso, Não. mas é legal, né? Vamos tentar pesquisar, a gente faz em vídeo. Isso é interessante dentro do YouTube, certo? Já pensou se o seu sobrenome não era, na verdade, trazer luz Trazer- e ser... Trazer vergonha. Então, acho que eu tenho até medo de pesquisar. Vamos deixar pra lá, vamos deixar meu sobrenome de lado. Eu tô muito feliz desse jeito mesmo, tá ótimo.